Olá, queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar com os alunos do 3º ano. E então, tudo bem convosco? Espero bem que sim. Mas meninos, já sabem que antes de começarmos a nossa aula, a professora sempre faz as recomendações. Então, vocês já sabem que devem lavar as mãos sempre com água e sabão, ou então desinfetar com álcool gel. Também já sabem que devem manter distância com o colega da sala, porque o vírus ainda circula. E temos também máscaras que devem usar sempre nos lugares públicos. Se fizerem isso, já vamos ficar livres dessa doença. Então vamos ver o sumário de hoje. Vamos lá? Para hoje temos medidas de comprimento. Hoje vamos descobrir o que são medidas de comprimento e para que servem. Tá bem? E então, fiquem atentos porque já começamos a aula. Convido-vos agora a lerem um pequeno texto comigo. Vamos lá. Dona Maria levou os filhos ao centro de saúde para saber se estavam a crescer de forma saudável. A médica pesou e mediu a altura dos meninos e disse: Dona Maria, os seus filhos cresceram muito nos últimos meses. Os meninos perguntaram: Senhora, como sabes a nossa altura? Ela respondeu: Para medir, utilizamos medidas de comprimento. E agora, perceberam o que fez a Dona Maria? Pois é, ela levou os filhos ao centro de saúde para saber o peso e a medida e saber também se os filhos estão a crescer de forma saudável. E vocês, estão a crescer de forma saudável? Já se pesaram? Já mediram a vossa altura? Devemos saber sempre quando pesamos e quanto é que medimos, para podermos controlar melhor o nosso crescimento. E o que a doutora respondeu aos meninos? Ao perguntarem como é que a senhora sabia da medida de cada um deles. E a senhora respondeu que para sabermos a medida de uma pessoa, o que é que nós utilizamos? Exatamente, medida de comprimento. Hoje é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos ver o que é isso de medida de comprimento. Vamos lá? Então temos aqui o que a professora acabou de dizer. Para medirmos a altura, o comprimento e a largura de um espaço ou objeto, é necessário ter instrumentos adequados. É claro que sim. Temos que ter instrumentos adequados para podermos medir. E vocês viram o que é que a senhora doutora mediu? Com o quê? O que é que ela utilizou para medir os meninos? Então vamos lá ver. Para medir comprimentos utilizamos régua, fita métrica, metro articulado e fita de aço. E vamos ver as imagens correspondentes. Temos aqui a régua, que vocês utilizam na sala de aula para traçarem linhas, para medirem o tamanho da linha, para fazerem construções no caderno. Temos a fita métrica aqui, que é uma fita métrica de frente, porque é utilizado pelos profissionais da carpintaria, que é feito de metal. Temos a fita ou metro articulado, porque podemos dobrá-lo, não é? E temos ainda outros instrumentos para medir. E a professora
trouxe alguns desses instrumentos. Vou-vos mostrar. Tenho aqui a fita métrica, não é? Esta fita métrica é utilizada pelos alfaiates, pelas costureiras, não é? Nas suas tarefas diárias. E nós lá em casa também, muitas vezes, utilizamos a fita métrica para medir a distância, o tamanho, não é? De lugares e objetos que queremos medir. E então, todos esses instrumentos são utilizados para medir. E temos ali, todos esses instrumentos são padronizados em medidas com o mesmo tamanho. Se algum de vocês tiverem esses instrumentos em casa, vocês podem comparar com a vossa régua. Vocês viram que, tanto na vossa régua, como na fita métrica ou nos outros instrumentos que nós acabamos de ver, as medidas são praticamente iguais, não é? São iguaizinhas, porque foi padronizado. A medida de comprimento foi padronizado. Por quê? Antes, as pessoas utilizavam o palmo para medir, utilizavam os pés para medir, mas como vocês sabem, nós desenvolvemos, nós crescemos e o palmo, tanto o palmo como o pé e as outras formas de medida não coincidem no tamanho. Então era preciso arranjar uma medida exata para que todas as medidas fossem iguais, parecessem iguais. Então, por isso, adotou-se esta medida, a medida de comprimento. E vamos ver as unidades de comprimento também adotadas. E continuando, se utilizarmos quaisquer desses instrumentos, a fita métrica, a régua articulada, tudo isso, para medir uma distância, tamanho ou comprimento, obteremos o mesmo resultado, que é o que a professora acabou de dizer, porque a medida foi padronizada, ou seja, para que utilizemos sempre a mesma medida, o mesmo tamanho. As outras formas de medida, como palmo, pé e passos, que não foram padronizadas, podem variar com o tamanho do pé, da mão, porque as pessoas têm esses membros de tamanho diferentes. Claro, uma criança, a sua mão, é muito mais pequenina do que um adulto. Então, se forem medir, vão obter tamanhos diferentes. Se forem medir um objeto, vão obter tamanhos ou comprimentos diferentes. E continuando, foi adotado o metro. Então, vamos ver o que é o metro. O metro é a unidade principal da medida de comprimento e representa-se pela letra M. Utilizam um metro para medir a altura de uma pessoa, a largura da sala, a altura do armário ou de uma casa e muitas outras coisas, por isso temos ali etc. Então, com a padronização da medida, foi escolhido o metro como a medida, a unidade principal da medida do comprimento. E agora utilizamos o metro, o tamanho metro, para medir várias coisas. Mesmo que eu meço um espaço com régua, com a minha régua, ou com a régua articulada, ou com outro instrumento, sempre tenho a mesma medida, porque todos eles têm esse tamanho de metro. E continuando, para medir comprimentos menores do que o metro, usamos outras unidades de medida que são os submúltiplos do metro. Nós sabemos que temos espaços pequeninos, temos objetos pequeninos que também podemos medir, como, por exemplo, o vosso caderno, vosso lápis, vosso livro, são objetos pequeninos. Nós não utilizamos o metro para medir, porque não chegam a metro. Então, o que é que acontece? Existem medidas menores do que o metro,
mais pequeninas do que o metro. E essas medidas são chamadas de submúltiplos do metro, porque são as mais pequeninas do que o metro. Então, temos ali o m, que representa o metro como a unidade principal da medida de comprimento. E a seguir temos os submúltiplos: o decímetro, o centímetro e o milímetro. Não é? E são representados pelas letras que temos ali. O m significa metro, dm decímetro, cm centímetro, mm milímetro. E temos ali então o metro e os seus submúltiplos. Agora vamos ver qual é a relação que existe entre o metro e os seus submúltiplos. Então temos ali o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se repararem bem, temos ali a multiplicar por 10 metro. Ou seja, se tivermos 1 metro a multiplicar por 10, automaticamente obteremos a medida do decímetro. Não é? Então, 1 metro vezes 10 corresponde a quantos centímetros? Se fizermos a continha de cabeça, quer dizer que 1 metro corresponde a 10 centímetros. E se eu pegar 1 metro e fizer a mesma coisa com o centímetro, já não multiplico por 10, mas vou multiplicar por 100, não é? Obterei o centímetro. Por que eu disse que eu vou multiplicar por 100? Reparem, o metro vezes 10, mais vezes 10, temos 10 duas vezes. Então, temos ali o 100, não é? É por isso que eu disse que 1 metro vezes 100, neste caso vezes 10, vezes 10 de novo, obterei o decímetro. Então, e a seguir, temos o metro vezes 10, vezes 10, vezes 10, 3 vezes, eu vou obter uma outra unidade equivalente ao metro, que é o milímetro. Neste caso, dá 1000 milímetros. Então, recapitulando, 1 metro vezes 10 dá 10 decímetro. 1 metro vezes 100 dá 100 centímetros. 1 metro vezes 1000 dá 1000 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que 1 metro, neste caso tendo uma fita métrica, reparem, se eu dividir a fita métrica que eu tenho aqui em 10 pedaços iguais, cada pedaço corresponde a decímetro. Quer dizer que 1 metro é composto por 10 decímetros. Se eu dobrar aqui, eu tenho 10 decímetros, mais 10 decímetros, mais 10 decímetros, já estou em 3 decímetros, mais 10 decímetros, mais 10 decímetros, 50, mais 10 decímetros, 60, mais 10 decímetros, 70, mais 10 decímetros, 80, mais 10 decímetros, 90 e mais 10 decímetros, 100. Então, quer dizer, porque essa fita métrica é maior do que 1 metro, 1,5 metro, 1 metro mais metade, ok? Por isso que sobrou essa parte. Então, se fosse até aqui, teríamos 10 decímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Por isso que nós temos ali 1 metro é igual a 10 decímetros. Mas eu poderia fazer a mesma coisa para obter centímetros. Não é? Porque o centímetro é a medida menor do que o decímetro. Se vocês têm a régua em casa, reparem que cada pauzinho maior corresponde a decímetro. E aqueles pauzinhos pequeninos são centímetros. E vocês utilizam mais centímetros na escola. Na escola, normalmente, utilizamos mais centímetros. Então, quer dizer que 1 metro, se for dividido em 100 partes iguais, cada uma das partes chama-se
centímetros. Então, por isso que 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu pegar nesse metro, eu dividir em 1000 partes iguais, que dá uma trabalheira. Cada uma dessas partes corresponde a milímetro. Então, quer dizer, metro, que é a mesma coisa que 1000 milímetros, porque é um tamanho muito pequenino, que acho que não tem na vossa régua, tá certo? E temos também a relação inversa. Por exemplo, se temos 1 decímetro, quantos metros corresponde a 1 decímetro? 0,1 metro, ou 1/10 do metro. E se eu tenho 1 centímetro, corresponde a 1/100ª parte do metro, ou a 100ª parte, se quiserem assim, não é? Que é o metro dividido em 100. Se temos ali 1 milímetro, 1 milímetro corresponde a 1000ª parte do metro. Então, estas são as relações que nós podemos encontrar entre o metro e os seus submúltiplos, as medidas mais pequeninas. Para converter a unidade que está à esquerda para outra que está à direita, multiplicamos por 10 cada unidade de medida, que é o que nós acabamos de ver em relação ao metro e os seus submúltiplos. Continuando, temos ali, por exemplo, 1 metro vezes 10 dá 10 decímetros, corresponde a 10 decímetros. Eu mesma acabei por dividir o metro por 10. Vocês viram? Quando dividimos o metro em 10 partes iguais, a cada uma chamamos de decímetros, ou decímetro neste caso, cada uma das partes. Não é? O que a professora acabou de fazer com a fita métrica. Quando dividimos o metro em 100 partes, a cada uma chamamos de centímetro, porque dividimos em 100. Quando dividimos o metro em 1000 partes, a cada uma chamamos de milímetro, porque dividimos por 1000. Entendido, meninos? Então vamos continuar. E temos ali um exemplo. 1 metro, se eu dividir por 10, tenho a sua 10ª parte, que é o decímetro, 0,1 decímetro. Entendido? Se lembram o que a professora fez com o metro? Muito bem. E agora, antes da leitura de conversão, a professora vai ali ao quadro, não é? Dar um pequeno exemplo de como é que nós podemos transformar uma unidade de comprimento noutra unidade. Prestem atenção e é muito fácil. Então é assim, eu vou escolher cores diferentes para medidas diferentes. Vou tirar isso aqui. E vocês se lembram qual é a unidade principal da medida do comprimento? É o metro. Então temos aqui o metro. Depois do metro temos decímetro, o dm. Depois do decímetro temos centímetro. E depois do centímetro temos milímetro. Não é? Estão representados pelas letras que temos ali. Agora imaginem, se eu tenho dessas medidas todas, imaginem que eu tenho uma medida, por exemplo, em metro, eu quero transformar essa medida em decímetro ou em centímetro, como fizemos ali com uma unidade, mas eu vou escolher um número diferente, por exemplo, 2. Eu tenho 2 metros e eu quero transformar essa medida em, por exemplo, centímetro. O que é que vocês acham? Eu vou da esquerda para a direita e vou multiplicando, não é? Eu vou acrescentando sempre o 0, neste caso. Então, a medida que
que o 2 tem ali, correspondente ao 2, temos 2 metros, não é? O 2 ocupa a sua medida, neste caso, e eu vou deslocar-me até ao centímetro. Como eu não tenho nenhum número aqui no decímetro, eu vou colocando os zeros ao longo da passagem pelas unidades. Temos 2 metros, então vou 0 decímetro e 0 centímetro. E então isso quer dizer que eu já cheguei ao destino, ou seja, a unidade que eu quero transformar o metro. Então eu tenho aqui que 1 metro é igual a 200 centímetros. Então eu ponho. Vocês se lembram que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros? Também 2 metros é igual a 200 centímetros. Muito bem. E se eu quiser, por exemplo, eu tenho um número decimal, neste caso, 1,5 decímetro. Eu quero transformar esta medida, por exemplo, em centímetro também. Não é? Agora, muita atenção, meninos. Qual é o algarismo das unidades? Neste caso, temos o 1. O 1 é o algarismo das unidades. E o algarismo das unidades toma esta medida. Ok? A medida dada, que é decímetro. Então, vamos ter que colocar o 1 aqui no decímetro para podermos orientar. Então, vou pôr o 1 aqui. Eu vou apagar este aqui só para poder ter espaço. Ok? Vou então colocar o 1 aqui, que é a medida, não é? Tomada. 1 decímetro. E o 5 ocupa, logo de seguida, a unidade que está depois do decímetro, que é o centímetro. E eu já cheguei ao centímetro. Eu não preciso ir mais para lugar nenhum. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que 1 decímetro e meio corresponde a 15 centímetros. Não é? Estão a ver? Corresponde a 15 centímetros. E assim eu vou transformando as unidades, não é? Em umas às outras. Neste caso, decímetro em centímetro, podemos metro a decímetro, a centímetro, a milímetro, assim sucessivamente. O importante aqui é que conheçam as regras, não é? E como é que é possível fazer. Se fizerem esse quadro, ninguém consegue errar. Porque vocês vão ter que sempre deslocar para a direita ou para a esquerda, conforme é o caso. Não é? Ou seja, para onde estiver a unidade que nós queremos chegar. Neste caso, a professora queria chegar a centímetro. Eu saí do metro, fui para centímetro. Eu queria chegar ao centímetro a partir de decímetro. Saí de decímetro para centímetro. E assim acontece com os outros números e as outras medidas. Entenderam? Muito bem. E agora, vamos continuar com a leitura. Também é importante que saibam ler as medidas. Vamos lá ver. Temos ali 1,2 metros. Mas como é que eu leio 1,2 metros? Cada algarismo corresponde a uma unidade de medida. Vocês viram que temos 1 metro, a unidade principal, decímetro, centímetro e milímetro. Então, neste caso, o 1, que é o algarismo das unidades, toma a medida do metro, a medida dada, não é? E o 2, que vem logo depois do metro, vai automaticamente tomar a unidade. Qual é a unidade? Depois do metro, temos o quê? Decímetro. Então, por isso, lê-se 1 metro e 2 decímetros. Ou simplesmente
podemos ler o número como se fosse inteiro e, no final, só lemos a última unidade correspondente ao último algarismo. Então, temos 12 decímetros. Entenderam, meninos? Podemos ler 1 metro e 2 decímetros ou, então, simplesmente 12 decímetros. E vamos ver o número seguinte, temos 3,24 metros. Quer dizer que o algarismo 3, que pertence à unidade, vai tomar a medida do metro. E os algarismos que vêm depois do 3 vão tomar as unidades que vêm logo após ao metro. E quais são as unidades que vêm? Vem decímetro, vem centímetro e vem milímetro. Então, vamos ver quais dessas unidades podem tomar os algarismos que vêm depois do metro. Então, temos 3 metros, o 2 decímetros, vai tomar a unidade de decímetro, o 4 centímetros. E podemos ler simplesmente 324 centímetros, tomando já a última unidade correspondente. E temos mais um número, 0,5 decímetro. Então, temos ali, lê-se. Estão a ver que o 0, não é? Que vai tomar a medida de decímetro, a medida dada, e lê-se 0 decímetro e 5 centímetros, ou simplesmente 5 centímetros. E entenderam como é que se faz a leitura dos números numa unidade de comprimento, ou correspondente a uma unidade de comprimento? Muito bem. E agora, vamos ao exercício. E agora, vamos ao exercício número 1. Prestem atenção. Completem as frases com as palavras adequadas. A linha a unidade principal da medida de comprimento é. A linha B, os seus submúltiplos são. Temos 3 espaços para serem completados na linha B. Vamos lá, meninos. Já terminaram, meninos? Isso é muito fácil. Vamos às respostas. A linha A unidade principal da medida de comprimento é o metro. Muito bem. A linha B, os seus submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Corretamente. Estão de parabéns, meninos. Vamos ao exercício número 2. Escrevam V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações falsas. O metro tem 10 decímetros. O metro tem 10 centímetros. O metro tem 1000 milímetros. 1 decímetro equivale a 10ª parte do metro, ou 0,01 metro. Muita atenção, meninos. Leiam, pensem e só depois completem. Vamos lá.
vamos à correção. Vamos lá? Então, o metro tem 10 decímetros. Verdadeira ou falsa esta afirmação? Vamos lá ver? Muito bem, 10 decímetros. O metro tem 10 centímetros. Vamos à resposta. De novo, o metro tem... O metro tem 10 decímetros. Vamos lá ver? Verdadeira. Exatamente. O metro tem 10 centímetros. Vamos lá ver? Claro que é falso, porque se dividirmos o metro em 10, teremos decímetros, não centímetros. Estão a lembrar? Se eu dividir por 100, terei centímetros, por 10 decímetros. Por isso, esta afirmação é falsa. O metro tem 1000 milímetros. Vamos lá ver? Exatamente. Se dividirmos um metro em 1000 partes, cada uma das partes é 1 milímetro. Muito bem. Vamos ao último, ou à última afirmação. 1 decímetro equivale a 0,01 metro. É falsa, porque nós vimos que o decímetro, a relação entre decímetro e o metro corresponde à décima. Quer dizer que o decímetro é a 10ª parte do metro, não a centésima. Entenderam, meninos? Se conseguiram fazer tudo isso, estão de parabéns. E agora, meninas e meninos, vamos ao trabalho de casa. Prestem atenção. Resolve os exercícios nas páginas 71 e 72 do vosso manual de matemática. 2. Leiam por extenso. Temos ali as medidas e vocês terão de ler por extenso, utilizando letras, vocês já sabem, a escrita. E então, meninas e meninos, lá em casa, resolvam os exercícios e mostrem ao vosso professor ou à vossa professora. E agora, meninas e meninos, depois de passarem um trabalho de casa, eu queria saber, estão a lembrar de que é que nós falamos hoje na aula de matemática? Muito bem, hoje falamos da medida de comprimento. Conhecemos as unidades da medida de comprimento, a unidade principal e também os instrumentos que nós utilizamos para medir. E assim foi a nossa aula de matemática de hoje. Espero que tenham compreendido a matéria. Por isso, marcamos encontro aqui na próxima aula no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem e estudem!